Bem-vindo a mais um tema de saúde mental. E é isso, e hoje eu quero trazer o tema Setembro Amarelo, que é a prevenção, uma campanha nacional, mundial, para falar a verdade, contra o suicídio. É um tema polêmico, sim, muito polêmico, e o suicídio, veja bem, ele é um fenômeno complexo, multifatorial, tá? Que afeta o indivíduo de diversas, os indivíduos de mais variados possíveis. Não tem uma categoria, uma classe, uma raça, nada, né? Idade. Ele vai trazer a completude. Ele não é fruto apenas de um evento, sabe, de um episódio, de um único motivo. Ele é fruto das relações sociais, de um conjunto de relações sociais, culturais, tá? Psicológicas, sistêmicas, que afetam o indivíduo durante a sua vida. E a gente precisa ter um olhar diferenciado, sem preconceito, porque no fundo a primeira medida que a gente tem que trazer é a educação, é falar sobre esse tema abertamente. E os dados, assim, o movimento tem que ser em defesa à vida, porque a vida é o bem maior que nós temos. E o que acontece? Não ter medo de falar sobre esse tema, de derrubar os estereótipos e os preconceitos, de compartilhar as informações sobre esse tema. Por isso que a gente traz aqui esse tema importantíssimo, né, na última sexta-feira do mês de setembro, e o mês de setembro, ele foi escolhido, o dia 10 de setembro foi escolhido o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um tema super delicado e é um problema social e de saúde pública, no fundo. A crise suicida é de um sentido extremo, né, gente? Se você for ver, a pessoa querer tirar sua própria vida é um fator muito, muito preponderante e com muita dor. A gente vai falar de uma dor aqui. Então, assim, os dados epidemiológicos no mundo, a taxa de suicídio diminuiu, mas nas Américas ele aumentou em 37%. Do período esses dados são da Organização Mundial de Saúde de 2019. Então, assim, 77% dos países que têm maior número de suicídio são países subdesenvolvidos, né, com média renda. E o que significa isso? Que são problemas sociais, percebe? E assim, existe uma morte por suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa, né, gente? Se você for parar para pensar, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Até eu terminar essa live, 300 pessoas morreram por suicídio no mundo. E aí, é uma tentativa a cada 3 segundos. É muita coisa. Então, assim, a gente fala de pandemia mesmo. E essa taxa de suicídio no mundo, felizmente, diminuiu, mas aqui no Brasil aumentou. Aumentou em 37%. É muita coisa. Ela é a quarta causa de morte na população no adulto jovem, né, da idade assim de 15, né, do adolescente de 15 a 29 anos. Ela só perde para acidente automobilístico, ela só perde para tuberculose, que também se alastra nessa população, e perde para violência interpessoal. Porque os jovens geralmente são saudáveis, né, nessa idade de 15 a 29, então ela é a quarta causa morte nessa idade, nessa faixa etária. É muita coisa. Então a gente precisa participar dessa campanha, falar sim sobre esse tema, que é
é uma dor muito grande. E um detalhe, 10% dessas mortes poderiam ser evitadas. Por isso que é importante falar. Então, existe, para cada uma morte de suicídio, existe 20 tentativas anteriores, gente. Essa é uma estatística real. A gente participou do evento agora da segunda jornada de saúde mental pela prefeitura e também da Associação Brasileira de Psiquiatria, e esses dados coincidiram, né? Lógico, é um dado publicitado. Então nós precisamos fazer a campanha, aderir a essa campanha de Setembro Amarelo, mas não só o mês de setembro, mas é incrível, né, como existe estereótipo e preconceito sobre esse tema. Então, assim, no Brasil, o que acontece é 46% aumentou essa taxa, né? A taxa de suicídio, é muita coisa, de tentativas. As mulheres, elas tentam mais, elas se automutilam, elas tentam mais com medicação, e os homens são mais fatais, mais letais, porque eles buscam formas mais agressivas, sabe? Então, assim, o que acontece? Não há diferença de raça, assim, em termos de branco, os brancos têm 47% e os negros 42%, é pouca diferença, então não é, né? Não, tá igual. Mas as faixas etárias de 20 a 39%, de 39 anos, ou seja, em idade produtiva, são 46%. Então é muita coisa. Então a gente vai trazer aqui as 4 características do comportamento suicida. Olha que interessante, e é importante que a gente faça essa divulgação. Então, as características do comportamento suicídio é o seguinte: a primeira é a ambivalência. A ambivalência vai trazer o quê? A pessoa, ela tem o desejo que se confunde entre eu quero viver e eu quero morrer. No fundo, a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer tirar a sua própria vida. Ela quer tirar uma dor, um sofrimento. Percebe? E isso é muito sofrido mesmo, a pessoa que tenta isso. É uma dor calada, né? Camuflada. Porque a pessoa tenta a própria vida. Porque nós temos um organismo que ele é homeostático. Ele busca manejos de você estar vivos. Você faz um cortinho no corpo, existe um exército aqui no sistema imunológico para fechar aquilo para você viver. Tudo no nosso organismo é uma força vital que nos permite viver, que nos mantém vivos. Só que a pessoa aqui dentro quer se matar, né? É um sofrimento psíquico muito forte, muito ruim. Então a gente vai falar um pouquinho só. Então as 4 características. Primeiro, a ambivalência, é o misto, eu quero viver, quero morrer. A segunda é a rigidez. O que é essa rigidez? Essa rigidez é um estreitamento cognitivo de uma monoideia, como se aquela ideia fosse a única saída. A pessoa não tem uma visão ampla de possibilidades e ela não divide com ninguém, né? E a terceira é a impulsividade. O que é essa impulsividade? Ela é falta de controle emocional. A pessoa ela não pensa antes de agir, ela reage naquela intempestade daquela emoção. Por frações de segundos, gente, a pessoa se atira. Ou ela pode premeditar, sim. Ela pode premeditar. A maioria são premeditados. A maioria dos suicídios são premeditados. Por isso que eles poderiam, 10%, ser evitados. E a quarta característica do comportamento suicida é a distorção da percepção da realidade. O que significa isso? É a intolerância. Intolerância é uma ideia rígida, né? A questão da percepção da infinitude. Acha que, eu não sabia que ia acontecer isso, porque os sobreviventes, né? Os que fizeram uma tentativa de suicídio e sobreviveram, que a gente, todos os dias, eu recebo lá na enfermaria da psiquiatria pessoas que tentam suicídio. Todos os dias. Das mais diversas maneiras, né? A gente não precisa publicitar a maneira, mas é importante falar desses dados alarmantes, né? Então, o pensamento, o padrão mental,
da pessoa, da monoideia, é muito característico dessa distorção de realidade, de senso-percepção, né? Os planos, a pessoa monta estratégias, deixa cartas, ela faz várias tentativas, porque é o que eu falei, a cada um suicídio efetivo, que a pessoa não sobrevive, existem 20 tentativas anteriores, tá? E assim, existem as sequelas disso, né? Não só as sequelas físicas, né? Quanto as sequelas psicológicas. Então é um caso alarmante realmente. E o que a gente vem falar aqui, né? Essa campanha do Setembro Amarelo, ela se originou em 1994 nos Estados Unidos com a morte, né? Com o suicídio de um rapaz chamado Mike. E ele tinha um Mustang amarelo, ele era uma pessoa, gente, boníssima. É tanto que as pessoas se mobilizaram naquela cidadezinha e distribuíram no dia do velório papeizinhos: se você precisar de ajuda, conte comigo, papel de esperança, para que aquilo não pudesse mais acontecer novamente naquela comunidade. Aquilo criou uma repercussão, sabe? Porque, nossa, que tragédia, o cara não tinha motivos aparentes para fazer aquilo, né? E eu falei assim, nossa, o cara era tão contente, alegre, uma pessoa super generosa, disposta, de repente ele tira a vida. Então aquilo mobilizou as pessoas e aquilo ganhou uma repercussão grande, e a Organização Mundial de Saúde fez o dia 10 de setembro, dia mundial de combate ao suicídio, numa tentativa de valorização da vida realmente. E aqui no Brasil chega essa campanha em 2015, com várias ações, principalmente o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo 188, né, que as pessoas ligam lá. Já existia esse programa, só que aí eles começaram a focar na possibilidade de salvaguardar mais vidas, né, que tentam suicídio. E o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, fizeram vários eventos, inclusive o Conselho Federal de Psicologia também, de valorização da vida. Fora isso, as instituições religiosas sempre fomentam essas campanhas. Então, mas assim, a gente tem que fazer valer que não é só em setembro, é uma educação, sabe, ao longo do tempo, diariamente, né? Na escola, na sociedade, nos profissionais de saúde. Então, assim, vamos falar aqui, os fatores de risco são multifatoriais, né? A gente falou aqui as características principais do comportamento suicida. Agora vamos falar o que motiva, quais são os fatores de riscos. Os fatores sociais, né? Então, assim, a perda de emprego, a perda de posição de status quo, a pessoa tem a vulnerabilidade social, que é um dos principais fatores. Outro fator é a situação de violência, a pessoa estar numa situação de violência, de risco mesmo, de abuso, então a pessoa busca isso como um motivo. As separações conjugais, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem o outro, se separa e aquilo é motivo, né? Se ele me abandonar, as mulheres principalmente, se ele me abandonar eu me mato, e acaba, sabe, não conseguindo lidar com aquilo, né? Lógico que tem o perfil de personalidade, a gente não pode descartar isso. Perda de ente querido, que às vezes a pessoa fica totalmente perde o chão, então ela entra em depressão, e a depressão ela é bastante influente para isso. Também a questão quando os direitos são violentados, o bullying, por exemplo, a discriminação, a homofobia, tem muitas tentativas, como não é acolhido o desejo, aquilo fica solto e a pessoa tenta contra a própria vida. Os conflitos familiares são tudo risco, muito conflito, muita crítica, muita, sabe, o sentimento de não pertencer é o motivo maior
talvez, do risco, né? Também os abusos de substâncias psicoativas. O álcool é a droga, diga-se de passagem, a pior droga que se usa, porque a pessoa ela é lícita, mas também as outras substâncias psicoativas ilegais também é um fator de risco nesse sentido. Então a gente vai trazer aqui, trouxe todas essas questões que amplia a visão disso. Agora eu vou falar sobre os sinais de alertas. O que são esses sinais de alertas? Para a gente ter conhecimento, porque assim, gente, hoje em dia eu tenho certeza que alguém conhece alguém que tentou suicídio, então está muito próximo da gente. Por isso que a gente tem que se capacitar, ser multiplicador dessas informações e formar uma rede de apoio para as pessoas. Porque o luto por alguém que comete o suicídio, ele é muito mais difícil de superar do que aquele outro luto normal. Sabe? Por que ele fez isso, né? Então a gente tem que... Isso a gente trabalha com a pós-venção dos sobreviventes de quem cometeu o suicídio, né? Então, quais são os fatores, os sinais de alerta? Nós vamos falar sobre comportamentos e a linguagem verbal. Então, tem o comportamento indireto, tá? O que são os comportamentos indiretos? A pessoa tem aquele sentimento de raiva, embrutecido, violento, né? Raiva que ela não consegue definir. Então, você percebe que a pessoa tá irritadiça. A pessoa tem um isolamento social, fica quieto, fechado no quarto, não quer falar com ninguém, né? Que tem muito, tá em depressão, pode-se dizer assim, né? É uma característica de uma pessoa depressiva, ela se isolar. Ela tem mudança de humor, porque o humor não é humor de dar risada, não, é humor de questões mesmo da própria condição mental da pessoa, né? Quando a gente fala de humor, é assim, ela vai de um extremo ao outro. Então, quando a pessoa está em mania, a maioria, ou o extremo da mania, ou o extremo da depressão, ela pode ser um potencial. Por isso que os transtornos mentais são a categoria que mais tentam suicídio. 80% das pessoas que tentam suicídio têm problemas de transtornos mentais. Principalmente o transtorno afetivo bipolar ou a depressão, né? A depressão, então a pessoa está na melancolia ou ela está lá na mania. Ela se acha que não, né? Ela acha que que ela sobrevive, que ela é comportamento de riscos, né? Fortes, né? Sabe aquelas se arrisca em tudo, não, a vida... tem um filme até que fala do Melhor Impossível que toca nisso, né? Ele não sente medo, atravessa a rua sem olhar para os lados, tá na mania. E aí ele pode, né? Ele pode até achar que não queria tirar a vida, mas acontece isso porque ele estava nessa situação. A impulsividade é um comportamento indireto, né? Eu tô falando dos comportamentos indiretos dos sinais de alerta. O que mais? A falta de sentido da vida. A pessoa fala, nossa, para que eu viver dessa maneira? A sensação de estar preso ou persecutória, que é um sintoma de pessoas que têm persecutoriedade, né? Que pode estar numa psicose, ou até mesmo no manejo psíquico, que a pessoa fica achando que está, sabe, com alguém perseguindo ela, ou a pessoa não se sente amada. Tudo, no fundo, tem aquele sentimento de não pertencimento. Agora, os comportamentos diretos. Quais são os comportamentos diretos dos sinais de alerta? A pessoa começa a se desfazer de objetos, a pessoa começa a fechar conta bancária, ela faz um seguro de vida, a gente nem se toca, né, que ela está planejando. A pessoa começa a questionar questões de religião, sabe? Será que existe vida pós-morte? Então ela já está ali, ela já está tramando, né? Ela começa a fazer, ela despede de parentes. Ela fala assim, olha, tchau, eu tô te ligando, olha, muito...
do nada, entendeu? Acima de qualquer... Ela faz um testamento. Tem muitos casos assim, né? Ela tem desinteresse pelas coisas que ela gostava, que ela tinha prazer, ela começa a ficar desinteressada. Ela começa a fazer uma carteirinha de doação, por exemplo, de órgãos. São todos comportamentos diretos, tá bem visível, só que ninguém percebe, porque, né? Ela tem extrema culpa e irritabilidade, né? Porque a gente fala, por que será que ela está sentindo culpa? Então esses são os comportamentos diretos. Agora tem os comportamentos verbais, né? A comunicação verbal indireta. O que ela vai falar? Né? Frases como assim, eu não aguento mais, seria melhor, sabe, sem eu por aqui, tudo seria melhor sem mim. Ela tem alguns comportamentos, ninguém precisa de mim. Então, não que ela se dá uma de vítima, mas ela verbaliza isso indiretamente, né? Logo mais você não vai precisar mais ouvir isso. E as pessoas ouvem e falam, nossa, eu nem me toquei. Ela deixou, sempre alguém testemunha sobre isso, essas frases, sabe? Estou cansado da vida, mas não fala nada oficial. Então esses são os indiretos. Eu sou um fracassado, eu sou um inútil. Os outros comportamentos, né, a linguagem verbal direta, tem gente que deixa direto mesmo. Tem gente que fala, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu vou desaparecer. Por mim eu dormir e não acordava mais. As pessoas falam isso, né? Só a morte poderia melhorar o meu jeito de ser nessa situação aqui. Eu vou deixar você em paz, né? Eu vou me matar. A pessoa fala, expressa diretamente essa fala e esse desejo. Então, assim, as pessoas que estão ao redor, ela nem se toca, porque... falou da boca para fora, mas se for ver, puxa vida. Então os testemunhos são esses. Então assim, o que a gente pode prevenir, né? Que nem fez uma pergunta aí pra gente, como é que a gente pode prevenir isso? Porque 10% poderia ter sido prevenido, né? 10% dos suicídios podem ser prevenidos, né? Poderiam ser evitados, vamos dizer assim. Então, a rede de apoio, primeiro a educação, né, que é o que eu comecei falando, abrindo isso, a educação na escola, na família, na igreja, na profissional de saúde, a formas de prevenção mesmo, na mídia, evitar que a mídia, sabe, tenha uma coisa mais íntegra na divulgação desse tema delicado, não expressando a maneira que se falou, porque isso pode reverberar outros fatos, né? Exatamente. E a questão da ética, né? Então, falar sim desses índices alarmantes em escola, fazer as campanhas, participação, mas não precisa necessariamente tratar como foi, a maneira que foi. E assim, trabalhar, sabe, incentivar a pessoa que tem essas características que eu falei do comportamento suicida, desses sinais de alerta, incentivar essa pessoa a buscar ajuda, dar um olhar, né, olhar para o lado, né, tratar com respeito, acolher essa dor. Então a rede de apoio, o que é essa rede de apoio? É a família, são os amigos, são, sabe, a igreja, a escola, os vizinhos, né? As pessoas conseguir olhar para o outro de uma maneira mais cordial, mais ética, mais de compaixão. E também as redes oficiais de ajuda, né? Aqui no Brasil, as redes oficiais são os CAPs, a Rede de Atenção Psicossocial. Os CAPs, ela tem uma lógica territorial, ela é porta aberta para a população. Então a pessoa, se você sentir que essa pessoa tem o CAPs infantil, infanto-juvenil, que trata até os 18 anos, em todas as cidades tem CAPs aqui, né, pelo SUS público,
Lá tem psiquiatra, tem psicólogo, tem uma equipe multi que vai acolher essa dor, vai fazer uma triagem e vai ver a intensidade dessa ideação suicida, porque às vezes o próprio CURT, né, que a gente chama de automutilação, são indícios, pode não ser necessariamente, mas é o CAPS que tem essa capacidade técnica de avaliar a pessoa, né? Muitas vezes vem para nossa enfermaria porque está no extremo, mas assim, os casos agudos, mas assim, falar abertamente com essa pessoa sobre esse tema, é importante falar, porque existe muito, é melhor não tocar no assunto. Não, filha, como é que tá isso para você? Eu tô vendo que você tá com muita dor, quer falar? Posso então te ajudar a levar para um profissional de saúde? É importante falar, não faça vistas grossas, porque as pessoas falaram aquelas frases indiretas ou diretas, fica de olho, porque todo mundo, sabe, é vulnerável a isso. Lógico, né, quando a pessoa não tem o autocontrole, quando a pessoa tem um isolamento social, tem algum problema de baixa autoestima, a pessoa é muito mais suscetível a isso. Né? Nesse sentido é importante falar. Então, fazer as ações preventivas ela é importante. Fazer né? A gente falou do exercício físico, aquela questão do autocuidado, o sono, fazer uma atividade que seja reconfortante, fazer a ressocialização na pessoa. São tudo ações preventivas, fazer um esporte, uma caminhada. Tudo isso, né? Acima de tudo, falar abertamente com a pessoa é a questão mais importante que a gente tem que fazer preventivamente contra o suicídio. Também, sabe, capacitar, a gente precisa que a saúde, não é só questão da saúde, né? Eu sou da saúde, mas assim, não é caso só da saúde, a educação precisa também participar, as outras secretarias precisam estar a par, a escola em todos os sentidos, as creches, porque a gente pega criança de 9 anos tentando suicídio. Opa, tem alguma coisa errada. É uma sociedade doentia, né? E aí o que acontece, gente? Quando eu falo da identificação precoce, ela é preventiva sobre isso. A melhor solução é a identificação precoce. Não vamos ser um alarmante, você falou isso, às vezes, né? Então, o fator mais relevante do índice de suicídio entre jovens e crianças, primeiro, é o sentido, é o bullying, seguido do uso abusivo do álcool e de outras drogas. Hoje em dia, os adolescentes estão cada vez mais cedo utilizando substâncias psicoativas. A gente precisa sabe, olhar para isso e ter um olhar diferenciado para isso. E são os pais que têm que fazer, né, diretamente, né, quando possível. E a questão do bullying é muito forte. E separação de pais entre pais, né, do casal afeta diretamente os filhos. A maioria das crianças que eu atendi no hospital foram porque não aceitam que os pais estejam separados. Gente, o filho, numa visão sistêmica, o filho não tem que pôr condições para os pais estarem, porque ele é pequeno e os pais são grandes, mas os dois têm que pertencer, no sentido de que pertencer a essa vida dessa criança. É importante que tanto o pai quanto a mãe exerça ali presença nessa criança. Então, são filhos, né? São filhos deles, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão. Não precisa estar junto, mas a criança tem que ter o sentimento de pertencimento desse núcleo familiar. Então, é aquilo que eu falei, né? O maior antídoto do suicídio, vamos dizer assim, em todos os sentidos, né? Criança, adulto, os idosos, tem muitos idosos abandonados pelos seus filhos, vamos dizer assim, idade mais difícil, que tentam suicídio agora na idade do idoso. Aumentou muito os idosos muito sozinhos, né? As redes sociais é aquilo que eu te falei, a mídia ela tem que ser um pouco mais responsável por conta dessas informações, né? De muita agressão. Quando a gente fala de bullying, tem muito bullying
nas redes sociais. Entre, por exemplo, o próprio grupo social que a pessoa vive, a maioria das pessoas que a gente tem de testemunho de que provocou a própria vida foi por conta de um bullying sofrido nas redes sociais. Grupos em comuns. Sabe assim, pessoal da escola que tem um grupo e começa a falar do cara e começa a fazer aquilo. Ela tenta se matar de diferentes maneiras, né? Então, assim, qual que é o antídoto do suicídio? Né? O antídoto do suicídio é o amor. E eu falo sem medo de errar. É o amor, é o sentimento de pertencimento, que é a primeira lei sistêmica. A pessoa tem que pertencer a um grupo familiar, tem que se sentir que é parte integrante desse meio, né? E ela tem que fazer parte de algum grupo, porque nós somos seres sociais. Esse é o maior antídoto contra o suicídio. Sempre, exato, o amor sempre. E assim, a gente hoje nós estamos no século da longevidade, mas a gente tem que viver com qualidade de vida. Porque viver aos trancos e barrancos, em conflitos, gente, isso afeta qualquer psicológico de qualquer pessoa. Então, vamos buscar, sabe, qualidade de vida, temperança, tirar essa inquietação aqui interna. Vamos ter possibilidade de olhar para o outro nas suas dificuldades, nas suas vicissitudes. Vamos trabalhar a valorização da vida, porque a vida é o maior presente do ser estar aqui. E geralmente quando eu faço um atendimento com as pessoas, eu falo assim, qual que é o oposto da vida, né? Assim, qual que é o oposto da morte? O pessoal geralmente fala, o oposto da morte é a vida. E eu sempre pontuo que não, o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Faz parte da vida vir aqui e ir embora. Mas na hora certa, né? Não, cada minuto é uma possibilidade de tomada de consciência. Cada minuto é uma possibilidade de você, sabe, emergir na tua evolução espiritual. Quando a gente tem essa visão desse ser humano amplo, a gente consegue passar isso para as pessoas, né? O quanto que é importante você estar aqui. E quando a pessoa me conta, por exemplo, eu tentei suicídio, não sei o que, eu falo, que bom que você está aqui. Que bom que eu estou aqui para te conhecer. Que bom que você pôde contar a tua história. Sabe, eu posso caminhar junto, mas eu não posso caminhar por você, né? E quando a gente fala isso para alguém, independente de sermos ou não profissional da saúde, você dá o senso de pertencimento, você dá o senso de que a pessoa não está sozinha nas suas dificuldades internas. Então é isso, gente. Eu me comprometi sempre a 30 minutos e aqui está a minha mensagem. Espero que a gente multiplique, sejamos multiplicadores dessa fala, dos sinais de alertas, desses índices epidemiológicos, desse olhar para essa criança, de buscar, sabe, a procura de um profissional da saúde mental, ou nas UBSs, ou no CVV, sabe, ser ombro amigo, isso que é o mais importante. Um beijo e até a próxima semana. Quarta-feira tem conexão mente e corpo, com práticas de mindfulness, né, relaxamento, eu vou diversificar isso aí. E às sextas-feiras eu estou trazendo sempre um conteúdo aí de saúde mental. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!